Tá, hoje nós vamos para o nosso 7º vídeo de Bauer. E nós vamos tratar da margarida e da Rosamund. Tá? Nós vamos precisar esses dois pincel, um pincel desses aqui, ó, tem um modelinho. Eles são o pata de vaca, conhecido como pata de vaca. Ele é redondo, tá? E é chanfrado. Quem não tiver esses pincéis, esses duram a vida inteira e é bem comumzinho, aquele de cerda bem durinha para ficar bom, não é o cerda, tá, dura. Quem não tiver, faz esponjinha bem pequenininha e usa esponjinha, tá? Então vamos ver. Bem, vamos começar com a Rosamund, que está faltando nós aprendermos a Rosamund. Nós vamos fazer o círculo, né? Sempre a gente começa com a cor para depois fazer o miolo. Não tem nada que fazer o miolo antes e depois preencher, que fica muito difícil, gente. Tá? Depois aqui o miolo eu já dei para vocês vários modelinhos. Vocês podem escolher o que vocês vão querer. E não precisa lavar o pincel, limpem ele num pano úmido ou então num jornal, não precisa lavar o pincel toda hora. Senão ele não obedece, tá? Vamos dar uma secadinha. Tá, vírgula. Ó, vamos contornar, aperta bem o pincel e puxa. Mais branco aí. Aparecer bem. Ó, aperta e puxa. Aperta e puxa. Aperta e puxa. Aperta e puxa. Ó, aperta e puxa. Gente, aqui ó, são 5. Se vocês sobrar espaço, refaçam em cima sem apagar. Refaçam apertando, por exemplo, faltou, refaçam ela aqui, não tem problema nenhum. Podem refazer apertando para poder dar 5. Se eu encerro aqui, se eu colocar um botãozinho aqui, olha, um botãozinho, um pontinho, eu encerrei e fiz o botão, tá? Eu posso colocar também vírgulas, né? Um cálicezinho de vírgulas verde ou com branco, outra cor, para dar o cálice. Acabei, é o botão da Rosamund. Então agora vamos para a Rosamund completa. A Rosamund é a representação da nossa rosa, porque a rosa é difícil de pintar, né, gente? Então olha como é ficção isso aqui. Essa pétala aqui, ó, de fora, é a que vai nos dar o tamanho dessa outra pétala. Eu vou dividir ao meio e vou vir um pouquinho mais para baixo e vou puxar. Tá? Isso é muito importante. Ó, vou dividir aqui o meio, venho um pouquinho mais para baixo e puxo. Com a mesma posição, a vírgula tem que fazer o mesmo movimento. Ó, agora eu divido aqui também na metade, aperto e puxo. Divido ao meio, aperto e puxo. Tá? Vamos colocar um botão grande aqui, pode ser outra cor se quiserem. O miolinho vocês podem escolher, eu dei lá os modelinhos. Então, ó, no centro, que é a felicidade, e depois aqui decrescente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, curvando. E depois vocês escolham os pistilos aí, que também nós já trabalhamos uns quantos modelos de pistilo, vocês coloquem os pistilos. Então essa aqui é a Rosamund. É a rosa mais importante do Bauer. É a rosa mãe, a Moonrose. Então essa aqui todo mundo tem que saber fazer. Então agora vamos para a margarida. Tá? Margarida, vocês vão fazer um círculo. Tá? E outro círculo dentro dela. Não precisa ser tão perfeito o círculo, não tem problema se ficar meio tortinho. Coloca outro círculo no meio.
Vamos dividir em 4. Essa aqui, ó, as laterais, tá posicionado assim nosso trabalho. Essas aqui são as principais, tá? Então, vamos pegar aqui. Ó, eu vou virem ao trabalho de vocês para poder ficar bom, né? Um pouquinho abaixo desse risco, ó, eu vou pressionar aqui para fazer a vírgula. Aperto e subo em cima do risco. Tá? Então, ó, um pouquinho abaixo, aperto e subo em cima do risco. Aqui na parte de cima, pode ser uma ou duas retinhas. Ó, então eu vou pôr uma reta. Se eu colocar duas, deixo o risquinho no meio e ponho duas aqui. Na parte de baixo, eu posso colocar uma ou posso colocar duas. Se eu colocar uma, ela vai ficar retinha. Se eu colocar duas, já vou fazer elas curvadas assim, ó. Tá? Então agora eu vou, sendo essas principais, gente, é essas aqui que vão dar o movimento. Então eu tenho que seguir este movimento aqui. Então eu vou pôr aqui, ó. E essa parte aqui vai ser 2 ou 3 pétalas conforme o tamanho da pincelada. E não interessa, aqui pode desse lado ficar 2, desse ficar 3, não tem problema. Aqui também, 2 ou 3, conforme as pinceladas de vocês. O centro, eu não preciso ir lá nas pétalas fechar, vou fazer aqui, ó, menor, tá vendo que o giz ali tá... É bom fazer com giz, porque depois a gente passa um pano e sai tudo. Giz ou carvão, né? Vamos secar. Então agora nós vamos usar o pincel pata de vaca ou vocês vão usar as esponjinhas. E vão trabalhar só com a pontinha, o pincel bem seco, só a pontinha, a mais longa. Então vamos pôr o amarelo cádmio. Vamos bater, já vamos sair fora, ó, já vai desaparecer aquele giz nosso, que nós vamos... Já vai ficar esvoaçante o centro. Tire o excesso no jornal do pincel. A esponjinha, usem só a pontinha da esponja. Ó. Passei o amarelo palha. Agora eu vou pro amarelo cádmio. Já vou livrar aquela parte lá de cima, eu não vou, só vou da metade para baixo. Um pouquinho mais da metade. Ó, vou fazer aqui. Tá? Se querem bem forte, sequem, batam de novo o amarelo se querem que fique bem forte. Ó. Tá limpa. Vou pegar o flúor, o laranja, para aparecer bem. E vou também aqui, ó, um pouquinho menos do que aquele amarelo cádmio. Agora vou pegar o preto. Tá? E vou aqui, ó, vou arrematar. Olha como é que eu vou pôr o pincel, gente. Ó, e vou subir um pouquinho no branco. Nas pétalas brancas, para dar profundidade. E é pouquinha tinta, tem que... Pincel sequinho. Pode fazer também o preto só nessa parte de baixo, mais colorida, só na meia, ou todo o miolinho.
Agora, todas essas cores que a gente usar, que a gente usou, todas as cores, nós vamos colocar com pontinhos. E sempre aqui, ó, nessa circunferência. Então, vamos ver o amarelo cádmio. Tá? E quanto menorzinho, eu tô pondo meio grande aqui, pegando mais. Eu gosto até de bater no jornal para ficar bem pequenininho, para aparecer para vocês. Ó, todas elas, e vem um pouquinho nas folhas assim, ó, de vez em quando. Tá? Então foi o palha, agora o amarelo cádmio. O fluo. Então faço bem pequenininho, gente. Bem pequenininho, fica mais bonitinho. E agora o branco. Ó, faço de vez em quando entrar na pétala, assim, ó. De vez em quando faço ir lá mais longe um pouquinho. E aqui no centro, na parte que ficou mais clarinha, coloque mais pontinhos. Tá? Tá pronta a margarida. Tá, gente? As cores estão lá no Face. E olha aqui, então. Ó, a margarida. Olha, ela fica linda, né? Não tem erro. Olha aqui das outras aulas, gente. Ó, não tem erro. Olha a outra aqui. Ó, todas elas vão ficando bonitas. Ó, aqui as margaridas, aqui eu dei um fundo verde, oliva, e depois pus vírgulas em cima. E ó, as margaridas solta 3 aqui. Aqui, olha a rosa moon, né, com outro miolinho, daqueles que eu já expliquei. E olha os botões, com miolinho clássico. Ó, os pistilos, florzinha nós já demos. Aqui, ó, tá um triângulo. Se eu quisesse colocar 2 só, por exemplo, podia pôr o triângulo aqui, ó, né, assim, daí aqui nas 2, tá? Aqui, olha esse balde. É um balde velho, né, amassado, eu envelheci. Ó, as margaridas, tá vendo que uma é diferente da outra, que a gente faz a bolinha de acordo com a... Aqui, ó, vírgula com o redondo, depois com o liner. Ó. Tá? Bem soltas. Ó, aqui, ó, sem fundo, ó, só com folhinhas, que nós já aprendemos, né? E aqui assim as florzinhas que a gente aprendeu também, colocando assim, ó, vocês podem ver que não tem uma... Bem solta, pra gente se soltar, gente, pra gente não ter medo de pintar. Nós não podemos ter medo de pintar. Tá, gente? Então é isso. Vamos treinar para nós poder ir adiante. Tchau pra vocês.